Idosa catava latinhas no lixo de restaurante luxuoso e foi expulsa, mas não imaginavam quem ela era. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Por favor, não os jogue fora. Deixe-me ficar com eles. Samara correu para frente. Suas botas faziam barulho enquanto ela passava por camadas de lixo. Ela estava a várias construções de distância do popular Café Quentinho, onde vendiam pastéis, café e outros doces comestíveis. Samara ficava ao redor do depósito de lixo todas as manhãs porque os trabalhadores do Café Quentinho sempre apareciam nesse horário para descartar latas de alumínio usadas e outros restos. As latas de alumínio eram importantes para ela porque podia vendê-las para empresas de reciclagem e ganhar uma porcentagem. Não se aproxime. O trabalhador do mango falou, pressionando a palma da mão sobre o nariz. Você fede. Samara parou de se aproximar dele e suspirou. Claro que ela fedia. Ela havia estado procurando no lixão por 1 hora, procurando qualquer coisa que pudesse vender. Tudo o que ela queria era o saco de lixo na mão do trabalhador. Não importava que ele fosse rude. Ficar chateada não pagaria as contas. Eu vou deixar o saco aqui, disse o trabalhador, quando eu sair, você pode vir pegá-lo. Obrigada, senhor. Ele lançou mais um olhar para ela antes de correr de volta para o Café Quentinho. E por favor, tome um banho. Você fede mais que um caminhão de lixo no meio do verão. Samara esperou até que ele entrasse pela porta dos fundos do café antes de pegar o saco de lixo. Havia um pouco de comida sobrando lá, e ela jogou fora antes de inspecionar as latas de alumínio. Ela pegou o saco e começou a caminhar para a empresa de reciclagem. Era uma distância razoável, e seu estômago roncava violentamente. Mas ela se consolava com o pensamento de que ganharia algum dinheiro com a venda e poderia comprar algo para comer. Se alguém se perguntasse por que uma mulher mais velha estava arrastando um saco de lixo atrás dela numa segunda-feira de manhã, ninguém perguntava. E era bom que cuidassem de seus próprios assuntos. Este não era o seu momento de maior orgulho, mas ela tinha que se virar, ou então morreria de fome. Meia hora depois, ela chegou à reciclagem. Seu corpo encharcado de suor, e suas pernas pesadas. Como posso ajudá-la, senhora? O funcionário na recepção perguntou, franzindo o nariz para ela. Pelo menos ele foi educado o suficiente para não mencionar isso. Ao contrário do trabalhador de volta ao café, Samara sabia que precisava muito de um banho, mas não podia voltar para casa para um rápido antes de vir aqui. Eu quero vender isso. Ela mostrou a ele o saco. Eles estão todos em boas condições. O homem pegou o saco e examinou as latas. Nem todas estão em boas condições. Senhora, ele disse seriamente, fazendo seu coração pular dolorosamente. Ao contrário do estresse de conseguir essas latas, isso não pagava muito. Mas quando o funcionário reclamou que as latas não estavam em boas condições, o já escasso pagamento era reduzido pela metade. Verifique-as cuidadosamente, Samara implorou. Eu não as peguei do lixo. Elas estão frescas. Então por que você cheira como um depósito de lixo? Ele franziu a testa para ela. As latas cheiram mal. Vamos pagar apenas $2 por isso. Você aceita ou sai daqui? Você pode fazer 5 com 5? Ela poderia conseguir uma refeição decente. 2, o homem permaneceu inflexível. Eu aceito. Ele jogou o saco de lixo no chão e retirou o dinheiro da gaveta. Samara pegou e saiu do escritório. Seu estômago pulsava dolorosamente de fome. A fome era uma companheira constante. Mas porque ela não havia comido em um dia inteiro, tinha crescido para um nível desconfortável. Ela parou em uma lanchonete e pegou um lanche antes de caminhar o resto do caminho para casa. Samara morava em uma área dilapidada no centro da cidade. Era um local onde os mais pobres entre os pobres viviam, e faltava todas as comodidades básicas de um apartamento regular. Dentro de sua casa, Samara sentou-se no sofá e devorou seu hambúrguer, ciente de que essa poderia ser a única comida que ela comeria até amanhã.
Ela terminou com um copo de água e depois correu para o banheiro para tomar banho, após o qual trocou de roupa para uma saia regular e uma blusa desgastada antes de se deitar na sala de estar para descansar antes de seu turno de limpeza à noite. Seu olhar pousou na moldura na parede oposta a ela e um sorriso triste cruzou seu rosto pelas memórias que ela trouxe. Na moldura, ela tinha 23 anos, 30 anos atrás, segurando um prêmio de melhor professora na escola Salem. Esses foram bons tempos. Às vezes era difícil conciliar quem ela era agora com a senhora perpetuamente presa naquela moldura. Naquela época, a vida era boa. Ela estava perseguindo sua paixão pelo ensino e sendo ativamente recompensada por isso. Ela nunca imaginou que a vida estava prestes a lançar uma bola curva em sua direção. Por mais que tentasse afastar as memórias antes que elas arrastassem para as ondas da depressão, ela não conseguia. Seus pensamentos a levavam de volta ao tempo em que era jovem e livre. Desde pequena, ela sempre teve uma paixão pelo ensino. Como estudante do ensino fundamental, ela reunia seus colegas de classe e lia livros para eles, ensinando novas palavras e ajudando-os a estudar. Quando entrou no ensino médio, ela era a melhor aluna em todas as turmas que frequentava. E se inscreveu como tutora para qualquer estudante que tivesse problemas com as lições. Ela ganhou vários prêmios por ser uma excelente tutora, e todos os alunos que ela ensinou acabaram passando nas classes. Ela se candidatou para estudar pedagogia na faculdade, e enquanto estava lá também deixou sua marca organizando sessões de estudo e ajudando outros alunos. Quando se formou como a melhor aluna da turma, seus pais queriam que ela se candidatasse a professora universitária. Mas Samara queria voltar ao básico. Ela percebeu, em todos os seus anos de tutoria, que os alunos tinham bases falhas desde o ensino fundamental, que se estendiam até a vida adulta. Ela queria se tornar uma professora do ensino fundamental e ajudar crianças pequenas a construir bases mais sólidas para uma vida melhor. Era uma paixão ardente que nem seus pais rigorosos conseguiram obstruir. Um ano depois de se formar na universidade com louvor, ela foi contratada como professora em Salem aos 23 anos, começando o que se tornaria uma profissão de décadas. Aquelas crianças eram os amores de sua vida, e Samara dedicava tudo a elas. Talvez alguém devesse ter ensinado a ela que precisava de uma vida além do ensino, mas ninguém fez. Seus pais ficaram desapontados por ela escolher ensinar crianças em uma escola fundamental e receber um salário baixo quando ela poderia literalmente conseguir um emprego na cidade como professora universitária e ganhar muito mais. No entanto, toda vez que as crianças entravam em sua sala de aula com sorrisos largos nos rostos, ela sentia alegria. Toda vez que os pais ligavam para agradecer por ajudar seu filho em uma matéria complexa, ela sentia alegria. Ela logo se tornou a professora mais popular da escola. Agora que ela tinha 53 anos e estava na parte mais baixa da escada, ela via a vida de uma perspectiva diferente. Ela estava sozinha agora porque não conseguia separar sua paixão de sua vida pessoal. Mas agora, que ela sabia melhor, era tarde demais para voltar e corrigir isso. Quando era uma jovem bonita, os homens a perseguiam pelo quarteirão porque a queriam. Aos 28 anos, ela conheceu André. Ela amava André tanto quanto ele amava, mas ele queria mais atenção do que ela lhe dava. André reclamava que ela passava tempo demais com as crianças e agia de maneira estranha com eles. Na época, era problemático explicar sua paixão para ele. E eles eventualmente se separaram porque ele não conseguia lidar com isso. Samara sorriu, ainda olhando para a foto na parede. Ela se perguntava se alguma dessas crianças ainda se lembrava dela agora, depois de ter passado toda a sua vida e tempo ajudando-as a crescer. Elas às vezes pensavam na Senhora Barbosa? Ela duvidava que algum deles sequer lembrasse que ela ainda existia. Seus alunos na época tinham de 6 a 11 anos, o que significava que agora eram adultos no final dos 30 ou início dos 40, provavelmente com filhos próprios. Samara riu ao se lembrar de seus rostinhos fofos que lhe traziam tanta alegria. Mas por mais fofos e adoráveis que fossem, ela também tinha crianças difíceis, especialmente o pequeno João, que sempre perturbava sua aula e fazia as outras crianças chorarem. Ele roubava os lanches delas e puxava o cabelo das meninas aos 10 anos. João foi suspenso várias vezes da escola, mas Samara imediatamente gostou dele.
Ele a odiava porque não entendia porque ela o amava apesar de todos os seus problemas. Samara percebeu mais tarde que todos os outros professores o ignoravam. No entanto, Samara o cobria de amor. Como ele estava constantemente reprovando na escola, ela abordou os pais de João com ideias para tutoria após a escola. Mas eles recusaram. Seu pai era alcoólatra e sua mãe tinha um negócio de moda que a levava para longe de casa por semanas a fio. João ficava praticamente sozinho na maior parte do tempo. Quando ela descobriu isso, Samara começou a passar mais tempo com João na escola antes de ele eventualmente ir para casa ficar sozinho. No início, ele resistia e fugia após a escola. No entanto, ela continuava a estender-lhe graça. Logo ele começou a esperar por ela no parquinho, onde ela lia para ele e brincava até ele ir embora. Isso tomava seu tempo, especialmente porque era durante o período em que ela estava namorando André. No entanto, ela sabia que João precisava dela. Um dia, João parou de ir à escola. Ela foi até a casa dele, e não havia ninguém lá. O diretor da escola lhe disse que o pai de João fugiu com ele, e isso partiu seu coração. Ela nunca mais o viu. Mas sempre que pensava nele, seu coração dizia uma pequena oração. Nenhuma criança deveria viver uma vida tão difícil, ela pensava. Samara se levantou do sofá quando o relógio bateu 5 antes de desviar o olhar da foto. Ela pensou sobre como a escola Salem a dispensou depois de mais de 25 anos de serviço. Eles a chamaram no escritório um dia e educadamente disseram que era hora de parar de ensinar. Ela tinha 50 anos e ainda se sentia jovem de coração, mas o conselho recusou. Eles queriam alguém novo, como Samara era quando começou a ensinar aos 23 anos. Foi após sua renúncia forçada. Ela percebeu o que tinha feito com sua vida. Seus pais estavam mortos e, sendo filha única, não tinha irmãos por causa do ensino. Ela não tinha marido nem parceiro. Salem pagava tão pouco que ela não tinha economias, então de repente ela chegou ao fundo do poço, assustada e com o coração partido pela nova virada que sua vida estava prestes a tomar. Samara se mudou de estado e viajou de volta para sua cidade natal, onde ninguém mais a conhecia. Foi aqui que ela lamentou sua vida antiga enquanto se arrependia de ter deixado isso consumi-la tão profundamente que, quando foi tirada dela, ela não tinha nada sobrando. A fome bateu e ela foi para a rua. Ela, uma ex-professora e a melhor graduada de seu tempo, recorreu a limpar casas e coletar latas de alumínio. Enquanto Samara saía de casa a caminho de seu trabalho de limpeza, ela se perguntava como seria sua vida se tivesse escolhido ser professora universitária. Era um trabalho mais seguro e a renúncia ou aposentadoria vinham com muitos benefícios. Ela se arrependia de ser professora do ensino fundamental? Não, mas ela se arrependia de como fez isso. Agora, todos tinham suas vidas, mas ela estava presa em um círculo vicioso de volta ao ponto zero. Então a agenda da reunião de hoje é para nos prepararmos para o lançamento de nosso restaurante amanhã. João disse, seu olhar percorrendo os rostos de cada membro da equipe na sala de conferência. Ele era o diretor executivo e a mente criativa por trás do Café Quentinho. Eles tinham várias filiais espalhadas pelo país e estavam prontos para lançar um novo local amanhã. O mundo está assistindo e esperando, ele continuou. Por 7 anos, operamos o Café Quentinho e oferecemos às pessoas uma experiência de jantar cara por um preço acessível. Agora que estamos entrando em algo diferente ao iniciar um restaurante para jantares finos, devemos garantir que mantenhamos o ritmo e visemos fazer ainda melhor. Nosso lançamento amanhã será coberto pelas notícias, então devemos trabalhar juntos para garantir que tudo dê certo. Bruno, ele desviou seu olhar para o gerente de sua corporação. Bruno Mendonça, a palavra é sua. Enquanto Bruno assumia a reunião, a atenção de João foi desviada como sempre. Às vezes é um milagre que ele fosse tão rico e bem-sucedido. Havia tantos traços que ele exibia que poderiam ter impedido que ele fosse alguém influente. Por exemplo, ele nunca conseguia se concentrar na escola porque seu período de atenção era muito curto. Ele já estava pensando fora da sala de aula antes mesmo de o professor dizer uma palavra. Isso causava uma inquietação severa, de tal forma que ele se tornava um terror para os professores e outros alunos.
Ele reprovou em todos os seus testes na escola e nunca fez suas tarefas porque não conseguia se concentrar nelas e seus pais não se importavam o suficiente para ajudá-lo a fazê-las. Sua vida começou a mudar quando uma jovem professora foi contratada pela sua escola. Ela lhe deu o amor que seus pais nunca deram e o colocou no caminho certo. João sorriu quando se lembrou dela. No início, ele a odiava apaixonadamente porque ela via algo nele que ele mesmo, aos 10 anos, não via. Ele já pensava que sua vida estava acabada. Seus colegas estavam muito melhores, mas ele mal conseguia soletrar seu nome. Mas essa professora se recusava a deixá-lo se destruir após o término das aulas. Ele costumava ficar no parquinho muito tempo depois que todos tinham ido embora porque não havia ninguém em casa. Essa professora ficava com ele até ele estar pronto para ir. Não só isso, ela começou a ensiná-lo números e o alfabeto sem julgá-lo. Em 6 meses, ele já conseguia ler um livro. Quase um ano após conhecê-la, ele já estava obtendo notas boas em seus testes, ao invés de ruins. Doeu quando um dia seu pai o levou para fora do estado sem dar-lhe a oportunidade de se despedir dessa excelente professora. Ele nunca esqueceria. O que você acha, senhor? João de repente sentiu 6 pares de olhos curiosos sobre ele e se virou para Bruno. Qual era a sua pergunta? A melhor parte de ser um chefe era nunca ter que pedir desculpas a ninguém quando você se distraía nas reuniões. Bruno sorriu. Você está satisfeito com todos os detalhes que delineamos? Ele não estava ouvindo, mas confiava em sua equipe para lidar com o lançamento do dia seguinte como profissionais. Eu me distraí, ele disse. Mas acredito que vocês sabem o que vai me impressionar. Mal posso esperar para acertar no lançamento de amanhã com todos vocês ao meu lado. Enquanto os membros da diretoria aplaudiam, João deixou a sala de conferências e voltou para seu escritório. No dia seguinte, antes que João percebesse, ele estava em frente ao espelho de corpo inteiro em seu quarto luxuoso, experimentando diferentes ternos desenhados por um dos melhores estilistas do país, Valério Ramos, que também era seu estilista pessoal. Acho que este é um ótimo ajuste, disse Valério com seu forte sotaque italiano. Mas algo está faltando. João revirou os olhos. Este era o 6º terno que ele estava experimentando. E Valério ainda não estava impressionado com nenhum deles. Valério, isso está incrível. João estudou seu reflexo, admirando como o tecido aderia ao seu corpo. Aos 41 anos, ele estava incrível. Graças a todas as horas que passava na academia todos os dias. Era uma das coisas que o mantinham centrado. Algo está faltando. Valério pegou outro terno de 6 peças do cabide. Experimente este. João gemeu e Valério sorriu. Desculpe, senhor, mas temos que acertar. Você está lançando seu estabelecimento hoje e tem que parecer o seu melhor. Além disso, quando você subir naquele palco, as pessoas vão estar vendo você ao vivo. Queremos causar uma boa impressão, disse ele. Há muitos ricos que não se vestem bem. Não vou permitir que você seja um deles. Tudo bem. João vestiu o terno e olhou seu reflexo novamente. Desta vez, um suspiro escapou de seus lábios entreabertos. Este é o ajuste perfeito e a gola mostarda suave destacou perfeitamente seu tom de pele. Valério estava de olhos arregalados atrás dele, também impressionado com o traje, o que foi um alívio antes que qualquer um deles pudesse dizer algo. A porta se abriu e Bruno entrou vestindo um terno preto. Ele parou quando viu João e sorriu amplamente. Você está ótimo, senhor, disse ele. Essa cor fica incrível em você. Obrigado, Bruno. João acenou para seu gerente. Qual é a atualização? Está tudo pronto? O lançamento começa em 3 horas. Sim, senhor. Eu estava indo para o local, mas decidi passar aqui para informar que tudo está pronto. As pessoas já estão chegando e o tapete azul será estendido em 1 hora. Maravilhoso, respondeu João. Você vá na frente. Eu te encontro lá quando terminar. Ok. Bruno saiu, e João voltou sua atenção para Valério. Vamos?
Samara estava animada enquanto se dirigia ao lançamento do novo restaurante no centro da cidade. Em seus anos coletando latas de alumínio, ela percebeu que conseguia latas mais limpas quando havia um evento, porque elas eram usadas recentemente, portanto, estavam em melhores condições. Foram dias difíceis para ela, e a comida era escassa. Ela esperava que, com as latas que conseguisse, pudesse vendê-las por um bom dinheiro e ter uma boa alimentação. À medida que se aproximava do novo restaurante Mango, ela via o calibre das pessoas posando no tapete e se perguntava como seria ser rica. Essas pessoas chegavam em carros luxuosos, vestindo vestidos caros e esvoaçantes, com pessoas atraentes ao seu lado. Era evidente que eles nunca tinham que passar fome ou se preocupar com a próxima refeição como ela. Ela nunca tinha sido rica nem tinha um carro. Mas nos últimos anos, ela se acostumou a ser pobre. Ela não diria que a vida tinha sido injusta com ela, porque chegou a esse ponto como resultado das decisões que escolheu tomar. Ela passou pelas pessoas no tapete azul, tentando se encolher o máximo possível porque estava envergonhada. Ela usava roupas desgastadas que estavam em seu armário há anos, e a saia obviamente tinha sido costurada muitas vezes. As pessoas ricas nunca gostavam de se associar com alguém como ela. Eles sempre olhavam de cima e diziam coisas cruéis. Então, ela tentava evitá-los o máximo possível quando estava certa de que ninguém estava olhando. Samara entrou pelas portas giratórias e no restaurante. Não estava tão movimentado quanto lá fora, mas as poucas pessoas interagindo entre si não lhe davam atenção. Ela tirou o saco de lixo do bolso e começou a procurar por latas vazias. Ao seu redor, ela podia ouvir pessoas rindo e se divertindo, mas ela se concentrava em sua tarefa e rapidamente começou a encher o saco. Apesar de se sentir autoconsciente, Samara estava animada com quanto ganharia revendendo essas latas. Deveria ser o suficiente para cuidar de seu café da manhã e jantar de hoje, e talvez algo leve para amanhã. Só na próxima semana ela receberia o salário do trabalho de limpeza que fez. O saco de lixo estava quase cheio quando ela ouviu alguém rosnar atrás dela. Quem diabos é essa? Samara congelou porque, embora estivesse de costas para a voz, sabia que a pergunta áspera era direcionada a ela. Estou falando com você. Quem diabos é você? Tremendo, Samara se virou encontrando o olhar de um homem alto e corpulento em um terno preto caro. Ele olhava para ela desaprovadoramente, e ela engoliu em seco. Bom dia, senhor, Samara cumprimentou em tom apaziguador. Eu só estou aqui para pegar essas latas vazias. Ela gesticulou para o saco de lixo. Sua resposta pareceu irritá-lo ainda mais, e ele deu um passo em direção a ela. Quem deixou você entrar? Quando ela não respondeu rapidamente, ele franziu a testa. Quem deixou você entrar? Ninguém. Eu entrei por ali. Ela apontou para a porta da frente. Nesse momento, ela podia sentir um monte de olhares julgadores sobre ela e desejava poder desaparecer. Você poderia ser presa por invasão. Você sabia disso? Desculpe, por favor, Samara implorou. Eu só queria algumas dessas latas. Não estou aqui para causar problemas. Eu avisei a segurança para ficar de olho em pessoas como você, ele rosnou. Você estraga as coisas. Olhe o calibre das pessoas ao redor. Ele vai se sentir tão desconfortável com você aqui. Saia daqui agora. Samara começou a caminhar em direção à porta da frente, arrastando o saco junto. O homem arrancou o saco dela. Isso não pertence a você, por favor. Lágrimas ardiam em seus olhos. Eu planejo revendê-las para conseguir dinheiro para me alimentar hoje. Você não tem utilidade para elas. São apenas latas vazias. Você entrou aqui para pegá-las sem ser convidada. Isso é roubo. Antes que ela pudesse responder, o homem agarrou seu braço e a arrastou em direção ao corredor nos fundos do restaurante. E você não pode sair pela porta da frente. Ninguém mais deve vê-la. Eles aprovam a porta dos fundos. E o homem a empurrou violentamente para o quintal. Samara cambaleou e encontrou equilíbrio antes de cair. Por favor, ela correu até ele antes que ele fechasse a porta com força.
Eu não estou pedindo dinheiro nem comida. Eu só quero aquelas latas. Você não precisa delas. Se eu te ver por aqui novamente, prometo que chamarei a polícia. Ele gritou. Vai encontrar suas latas em outro lugar. Ele bateu a porta, deixando-a vazia e com o coração partido. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela caminhava de volta para casa. Ela estava acostumada a ser tratada como lixo. Mas desta vez doeu até os ossos. O saco de lixo já estava cheio. Tudo que o homem tinha que fazer era deixá-la levá-las. Não era como se eles precisassem delas para alguma coisa. Eles iriam descartá-las no final do evento. Passantes a olhavam de forma estranha. Ela apressou-se pela estrada em direção à casa. E Samara enxugou suas lágrimas para diminuir a tensão. Não havia necessidade de chorar. Tudo o que ela tinha que fazer era seguir em frente. Ela provavelmente voltaria mais tarde, à noite, para verificar o lixo por aquelas latas. Mas elas já não estariam na melhor qualidade naquele momento. Não importava. Ela lidaria com o que lhe fosse dado por elas. Esperar até a noite significava que ela não teria café da manhã. E enquanto caminhava, seu estômago roncava de fome. Ela começou a cantarolar uma de suas músicas favoritas para distrair-se. Ela sobreviveria, não importava o quão difícil a vida parecesse naquele momento. Nós fizemos bem, João se enfureceu enquanto todos os dignitários que participaram da cerimônia de abertura se orgulhavam e falavam apenas coisas maravilhosas sobre a comida. Por que estou sendo cancelado nas redes sociais? Ele lançou olhares furiosos para sua equipe. Vocês podem parar de me olhar e me dizer o que está acontecendo com minha saúde mental? João raramente usava redes sociais, então ele não descobriu rapidamente que estava sendo criticado em todas as plataformas logo após seu lançamento. Ele estava em casa estourando champanhe com amigos em comemoração a uma cerimônia de abertura maravilhosa. Quando ele começou a receber ligações sobre um certo vídeo online, passar a noite foi difícil e ele ficou tentado a verificar a internet para ver sobre o que era o alvoroço. Mas ele conseguiu não fazer isso, escolhendo esperar até estar no escritório para exigir uma explicação válida de sua equipe. Ele havia investido muito dinheiro e esforço para garantir que o lançamento fosse bem-sucedido e esse burburinho o irritava muito. Ele notou que outros membros do conselho lançavam olhares furtivos para Bruno e isso o irritou ainda mais. Bruno, João girou sua cadeira na direção de Bruno. Você é o gerente geral, disse ele. Você é responsável por tudo, até o menor detalhe. Preciso que você se levante e me diga o que aconteceu agora mesmo. Ele também lançou um olhar severo para Júlia, a jovem estagiária que cuidava das páginas de mídia social da empresa. O que as pessoas estão dizendo sobre mim? E que vídeo é esse sobre o qual todos estão falando? Não estou pagando a todos vocês para ficarem sentados. Eu preciso de informações quando ele bateu com o punho na mesa. Júlia estremeceu e se levantou. Vou apenas colocar o vídeo, ela disse com a voz trêmula. E João observou enquanto ela corria até a cabeça da mesa de conferências onde conectou seu computador ao projetor. Em outro momento, uma gravação começou a ser exibida. O incidente ocorreu dentro do restaurante, e a primeira pessoa que João viu foi Bruno gritando com uma senhora idosa cujo rosto estava obscurecido pela câmera. Ela segurava um saco de lixo cheio, encobrindo a presença severa de Bruno. Júlia, aumente o volume, por favor. João ordenou e Júlia concordou. Ela pressionou uma tecla em seu laptop, e ele agora podia ouvir as vozes de Bruno e da senhora idosa. Eu avisei a segurança para ficar de olho em pessoas como você, Bruno rosnou para a mulher no vídeo. Você estraga as coisas. Olhe o calibre das pessoas ao redor. Eles se sentirão tão desconfortáveis com você aqui. Saia daqui agora. A mulher idosa começou a sair, mas Bruno arrancou seu saco de lixo e gritou. Isso não pertence a você. O sangue de João ferveu enquanto a senhora implorava. Mas Bruno se recusou a piorar o incidente. Ele agarrou a senhora idosa pelo braço frágil e a jogou para fora pela porta dos fundos. O vídeo terminou e a sala de conferências mergulhou em um silêncio desconfortável enquanto Júlia corria de volta ao seu assento.
Por vários minutos após o fim do vídeo, João permaneceu sem palavras. Ele queria estrangular Bruno e puni-lo, mas optou por se recompor e manter a calma, pois Bruno era funcionário da empresa há mais de 5 anos, e ele não acreditava em dispensar funcionários tão levianamente depois de terem servido por tanto tempo. Ainda assim, ele estava decepcionado com seu gerente. Bruno, ele chamou. E o gerente levantou-se imediatamente, com vergonha e remorso nos olhos. Senhor, como você pôde fazer isso com uma senhora idosa? Ele perguntou. Ela não veio lá pedindo migalhas de comida. Ela só queria aquelas latas vazias. O que você fez com essas latas depois do evento? Bruno fungou. Acho que foram jogadas fora. Eu não sei. Isso teria significado o mundo para aquela mulher, disse João. Ela provavelmente planejava revendê-las. Você cresceu sem nada, Bruno. Lembre-se, sinto muito, senhor, Bruno implorou. Eu estava desesperado para que tudo corresse bem. Eu estava nervoso, e estava preocupado que, se as pessoas a vissem, eu não me importo, João interrompeu. Eu não me importo com quem fica ofendido por causa dela. Esse não é o tipo de pessoas que queremos atender de qualquer forma. Bruno concordou com a cabeça, seus olhos cheios de remorso. Com licença, senhor, chamou George, o especialista em relações públicas. Como isso já está fugindo do controle, sugiro que encontremos uma maneira de lidar com isso imediatamente antes que sua marca seja permanentemente arruinada. Este vídeo está viralizando em todas as plataformas de mídia social, e as pessoas estão deixando todo tipo de comentários. Pode ser o Bruno no vídeo, mas a maioria dos ataques são pessoais e direcionados a você, João. João passou a mão pelos cabelos. O que você sugere que façamos? Encontrar a senhora idosa e compensá-la? Vamos avisar anonimamente os paparazzi com antecedência para que eles estejam lá para filmar enquanto fazemos isso. Não é uma tática óbvia? Um membro do conselho perguntou. George concordou com a cabeça. Sim, mas funciona. Confie em mim, tudo o que temos a fazer é encontrar a mulher. Ela não parece ter um smartphone, disse Julia, o que significa que ela não tem mídia social. Como a encontramos? Não se preocupe com isso, João disse a eles antes de desviar o olhar para Bruno novamente. Já que isso é tudo culpa do Bruno, deixe que ele a encontre. Os olhos de Bruno se arregalaram por um momento antes de ele acenar vigorosamente com a cabeça. Eu vou encontrá-la, prometo. Vou consertar isso. É melhor mesmo. João levantou-se apressadamente e saiu da sala ainda fervendo de irritação. Ele não conseguia ver o rosto da mulher, mas sentia sua dor e desolação. As latas significavam tanto para ela e Bruno as havia tomado cruelmente. Ele desejava estar lá para impedi-lo, e prometeu a si mesmo que faria o que a mulher quisesse como compensação pelo tratamento rude que ela recebeu. Eram 9 da manhã, e Samara estava exausta com sua vida monótona. Seu turno de limpeza não seria até a noite. E, desde o incidente com o homem na cerimônia de abertura do restaurante Mango, ela havia parado de ir lá coletar as latas. O comportamento do homem a magoou tanto que também atingiu seu orgulho. E ela não conseguia se recuperar desde então. Isso significava que suas manhãs agora estavam livres, e ela tinha tempo suficiente para se entregar à autocomiseração até que fosse hora de limpar as casas de seus clientes à noite. A única alegria que Samara sentia agora era que seu salário seria pago em alguns dias, e ela finalmente poderia ter uma boa refeição. Ela ainda estava pensando nisso quando alguém bateu. Samara levantou-se do sofá, seus olhos curiosos enquanto caminhava até a porta. Ela não tinha amigos na cidade, o que significava que ninguém jamais a visitava. Você está aí, senhorita Barbosa? Senhorita Barbosa, a pessoa conhecia seu nome. Ela puxou a porta e um gás alto escapou de sua boca quando viu quem estava em seu patamar desmoronando. Era o homem malvado do restaurante que a tinha empurrado para fora tão rudemente. Assustada e preocupada, Samara tentou fechar a porta na cara dele, mas ele antecipou o movimento e rapidamente deslizou a perna pela porta, impedindo que ela fechasse. A porta bateu contra seus pés, e ele gritou de dor.
O que você quer? Samara gritou, notando o carro preto elegante atrás dele. Por que você está aqui? Eu não fiz nada com você. Bom dia, senhora. Ele disse suavemente. Sua voz desprovida de dureza. Você não fez nada. Eu não estou aqui para te machucar. Por que você está aqui? Samara não se deixaria enganar pelo tom suave dele. E como você me encontrou? Por favor, vá embora antes que eu grite. Você não precisa fazer isso, senhora. Por favor, ele disse, posso entrar? Não. Samara franziu a testa. Por que eu deixaria você entrar? O que você quer? Meu nome é Bruno Mendonça. Eu sou Samara zombou. Eu não me importo com quem você é, senhor. Eu quero que você vá embora em primeiro lugar. Eu quero me desculpar pelo meu comportamento no outro dia. Samara estreitou os olhos, descrente de que esse homem a encontraria em uma parte difícil da cidade apenas para oferecer um pedido de desculpas. Porque foi maldoso e desnecessário. Eu não tinha o direito de tratá-la daquela maneira. E eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Você está perdoado. Samara tentou fechar a porta novamente, mas o pé dele não saía do lugar. Por favor, vá embora. Eu te perdoei. Infelizmente, ainda não posso ir embora. Ele continuou. Alguém gravou o incidente e postou online. E viralizou. O que isso significa? Bruno hesitou e explicou mais. Significa que muitas pessoas viram e começaram a criticar o negócio, especialmente nosso CEO, Sr. Freitas. Ele é um bom homem e não merece toda essa repercussão. E o que isso tem a ver comigo? Ele quer compensá-la, disse Bruno. Então, ele pediu que eu a encontrasse e a levasse até a sede hoje. O quê? O sangue de Samara gelou nas veias. E havia um zumbido alto em seu ouvido. Eu disse que nosso CEO, Sr. Freitas, gostaria de compensá-la pelo trauma que você sofreu. E ele pediu que eu a levasse até a... Eu ouvi você. Samara disse que sabia que a ideia de ser compensada era apenas uma jogada para voltar às boas graças do público e não de forma alguma um sinal de cuidado com ela. Mas isso realmente importa, já que ela seria compensada. Isso significava que ela provavelmente poderia receber presentes em dinheiro, itens alimentares ou quaisquer outros brindes que achassem adequados oferecer. Quem se importa que era uma jogada de mídia, desde que ela recebesse esses presentes? Ela não estava em posição de ser orgulhosa e exigente agora. Você poderia vir comigo, senhorita Barbosa? Bruno implorou. Nós realmente gostaríamos de compensá-la. Samara decidiu rapidamente e assentiu. Sim, eu vou com você. Nós avisamos anonimamente os paparazzi de que o CEO, João Freitas, compensaria generosamente a senhora idosa do vídeo hoje na sede da Mango, e vários repórteres já estão a caminho enquanto falamos. George disse que eles tirariam fotos do processo e postariam online para diluir todo o ódio que temos recebido. Já está funcionando. Júlia disse animadamente, inclinando a tela do laptop na direção de João. As pessoas já estão te elogiando por dar o passo de encontrar essa mulher. Elas acham que é gentil e generoso, ela sorriu. Embora algumas pessoas pensem que é uma jogada de mídia, não importa. George respondeu, desde que haja burburinho, estamos bem. Ele se virou para João e perguntou, como você pretende compensá-la? O mundo verá. Temos que fazer algo bom. João suspirou pesadamente enquanto se apoiava na cadeira. Ele não gostava de fazer o bem para a vista pública, e por isso preferia trabalhar silenciosamente com instituições de caridade e organizações benevolentes. Mas este era um problema que ele não podia ignorar e tinha que ser executado para a vista pública. Tudo porque Bruno escolheu ser um menino mau. A porta se abriu e Bruno entrou, parecendo contente e aliviado. Ela está aqui, senhor. Ele disse que já havia enviado uma mensagem na noite anterior dizendo que a encontrou e a traria nesta manhã. João levantou-se apressadamente, ansioso para resolver isso de uma vez por todas.
Espero que isso te ensine uma lição para nunca mais ser mal com ninguém na sua vida, Bruno, ele disse ao seu gerente, que baixou a cabeça, o rosto cheio de remorso. Eu me arrependo profundamente, senhor. Onde ela está na recepção? João saiu do escritório. Seus homens atrás dele enquanto ele descia as escadas e se dirigia à recepção. A recepção era uma cúpula acolhedora feita de vidro e estilizada de forma elegante como um mango. Era uma maravilha arquitetônica que muitas pessoas admiravam sempre que vinham à sede. Enquanto ele caminhava em direção à entrada, ele avistou a senhora idosa sentada em uma das cadeiras da recepção. Com um olhar perdido no rosto, uma enxurrada de memórias o bombardeou, e ele congelou, seu coração batendo violentamente em sua caixa torácica. Havia anos e uma vida inteira entre eles. E embora ela estivesse mais velha e com aparência cansada, João reconheceu a mulher do outro lado do vidro. Seu rosto era uma constante em sua memória, e agora ela estava ali, a apenas alguns metros de distância. Está tudo bem, senhor? Bruno perguntou. João olhou para ele. Essa mulher, ele gesticulou em direção ao vidro, qual é o nome dela? Samara Barbosa. Seu coração quase parou com a confirmação do que ele já sabia. Senhorita Samara Barbosa, a única professora que havia definido o curso de sua vida para a grandeza. Sem ela, ele ainda seria o garoto indisciplinado que nunca perceberia seu potencial. Com licença, senhor, George se aproximou deles. Acabei de receber uma dica de que os paparazzi estão aqui. Talvez queiramos apressar isso. João balançou a cabeça negando. Ele não se reuniria com sua professora dessa maneira. Não com câmeras piscando para eles. E o mundo assistindo esse espetáculo. Isso significava mais para ele do que qualquer coisa, porque ele esperava por esse momento há anos. Quero que eles saiam, ele disse a George, que empalideceu. Você é surdo, ele ralhou. E George recuou antes de se afastar. João lançou um último olhar para a senhorita Barbosa antes de voltar na direção de seu escritório. Garanta que ela chegue em casa em segurança, ele disse a Bruno. O que? Bruno correu atrás dele. Não vamos compensá-la mais. Cara, ela ficará tão decepcionada. Eu já disse a ela que faríamos. Bruno, não me questione, João estalou em Bruno. Você já está por um fio comigo. Ele entrou em seu escritório e bateu a porta assim que ficou sozinho. João explodiu em um soluço. Não eram lágrimas de tristeza ou dor. Era alívio. Senhorita Barbosa, todas as suas memórias fundamentais da infância eram sobre ela. Ela mudou sua vida. E mesmo quando era apenas um menino de 10 anos, ele sabia disso. Crescendo, ele nunca teve realmente amor de nenhum dos pais. Sua mãe estava muito fixada no trabalho, e seu pai era alcoólatra. Eles o deixavam correr selvagem e fazer o que quisesse, o que, na época, era incrível até que não fosse mais. Aos 10 anos, ele mal conseguia soletrar seu nome. Ele continuava reprovando em todos os seus testes e se tornou o pior de sua classe. A única maneira de chamar atenção era sendo barulhento e horrível com seus colegas de classe e professores. Todos o odiavam, e nenhum professor conseguia suportá-lo até a senhorita Barbosa. Ela nunca gritava ou o culpava por seus fracassos. Em vez disso, ela falava de fé e força para ele. Ele tinha 41 anos agora, mas nunca esqueceria as palavras que ela lhe disse um dia no parquinho. João, eu acredito em você. Você consegue. Há uma força escondida em você, e eu posso senti-la. Você tem tudo o que é preciso para ser o melhor. Senhorita Barbosa olhou para João sorrindo, mas então seu sorriso de repente desapareceu e seu rosto ficou sério. Agora vá lá e prove isso. Ele nunca esqueceu essas palavras, mesmo quando seu pai acordou uma manhã e decidiu que eles deixariam a cidade de vez após uma altercação com a mãe de João. Ele se agarrou àquelas palavras sempre que ficava preso em uma situação difícil. Ele se lembraria dessas palavras e buscaria força interior. Ela estava certa. Ele sempre teve a força para superar qualquer coisa que decidisse enfrentar. Foi com essa força que ele terminou o ensino médio e foi para a faculdade.
E foi com essa mesma força que ele largou a faculdade para trabalhar em um restaurante quando não conseguiu pagar a mensalidade. E foi com essa mesma força que ele iniciou o Mango 5 anos atrás. Ele voltou a Salem procurando por ela. Mas disseram que ela tinha se demitido e não faziam ideia de onde ela estava. Isso partiu seu coração, e ele estava à procura dela desde então. O que poderia ter acontecido com ela? Ela sempre parecia jovem e bonita, mas agora era difícil ver a beleza. Sim, ela estava agora em uma idade avançada, mas isso não explicava o estresse em seu rosto. Ele podia ver a dificuldade, e ele odiava isso. Compensação não seria suficiente, especialmente não diante das câmeras. Ele devia sua vida confortável e sucesso a ela, e garantiria que ela recebesse o melhor dele. Ela nunca mais teria que pegar latas de alumínio do chão. Samara acordou no dia seguinte, sentindo-se mais do que um pouco deprimida. O dia anterior tinha começado muito bem, mas então tudo desandou rapidamente. Bruno Mendonça, o mentiroso e traidor, prometeu-lhe uma compensação na sede, e ela foi até lá cheia de esperanças, pensando que receberia algo por seu transtorno. No entanto, acabou sendo levada de volta para casa sem receber um único centavo. Pelo menos Bruno teve a decência de parecer envergonhado enquanto contava uma história esfarrapada sobre o CEO que precisava sair para resolver um assunto urgente. Isso a confundiu. Porque ele precisaria mentir sobre o que aconteceu? Ele nem precisava se dar ao trabalho de vir pedir desculpas se fosse apenas para acompanhá-lo com uma mentira descarada. Houve uma batida suave na porta, e Samara franziu a testa a princípio, pensou que era sua imaginação. Mas então ela ouviu novamente. Juro, se for o Bruno, eu vou nocauteá-lo. Ela resmungou, abrindo a porta com uma carranca no rosto. No entanto, a pessoa na porta não era Bruno. Ela não sabia quem ele era, mas havia um ar distinto sobre ele que a acalmou. Atrás dele, na varanda, havia um carro preto elegante com um segurança corpulento. Samara voltou sua atenção para o homem à sua frente, encontrando seu olhar. Algo nele tocou uma parte profunda dela que ela havia enterrado por anos, a parte dela que era professora. Não essa mulher de 50 e poucos anos que lutava para sobreviver. Quem é você? Ela perguntou suavemente. Senhorita Barbosa, seus olhos escuros se tornaram brilhantes com lágrimas, e ela inalou bruscamente, incerta sobre o que fazer. Ela começou a vasculhar anos de memórias tentando lembrar onde ela havia encontrado esse jovem homem que estava emocionado à sua porta. João, ele disse. João Freitas, seu mundo parou, depois se inclinou em seu eixo. O quê? Ela exclamou, finalmente percebendo que este era João, o aluno de 10 anos que havia desaparecido de sua vida tão repentinamente depois que ela se acostumou com ele. Ela tocou instintivamente seu rosto, incrédula. Seu coração se expandindo em seu peito. João, sou eu, ele sussurrou, sua voz falhando. Eu senti sua falta, senhorita Barbosa. Oh, João, ela o abraçou, lágrimas caindo de seu rosto em torrentes. Seu mundo havia sido sombrio por muito tempo, mas isso era a melhor coisa que lhe acontecerá. Desde que João desapareceu anos atrás, ela nunca parou de pensar nele. Ele partiu tão repentinamente quando estava começando a se firmar. E isso a machucou profundamente. João, ela se afastou para olhar em seu rosto. Seu olhar percorrendo seus traços. Ele havia envelhecido agora, mas, numa inspeção mais próxima, ela podia ver a leve semelhança com o menino que ela conheceu 30 anos atrás. Como você me encontrou? Por favor, entre e me conte tudo. Samara o puxou para dentro de casa e o coração de João se partiu ainda mais. Sua casa estava completamente empobrecida. Ele ficou em silêncio e deixou que ela o empurrasse gentilmente para um sofá cambaleante. Ela parecia animada em vê-lo. E João estava feliz que ela o mantivera em seu coração da mesma maneira que ele aguardou no dele. Como você me encontrou? Ela perguntou. Como você sabia que era eu? Ele podia ver as perguntas se agitando em sua cabeça. E ele estava preparado para responder calmamente, porque ele também tinha algumas perguntas, como ela havia passado de ser uma professora respeitada para isso. Foi puramente coincidência, João contou a ela.
Meu gerente foi rude com você no dia do lançamento do meu restaurante e o vídeo viralizou. Os olhos de Samara se arregalaram. O quê? A franquia Mango pertence a você? Sim, senhora, João riu com o espanto em seu olhar. Você acredita nisso? O que? Ela tocou seu rosto com afeto maternal. Claro que acredito. Eu sempre soube que você seria alguém grande e bem-sucedido. Não foi isso que eu sempre te disse? Sim, ele assentiu, lembrando-se de todas aquelas belas palavras que ela falou em sua vida. Eu te vi ontem na sede, mas os paparazzi estavam presentes, e eu não queria transformar nossa reunião em um espetáculo público. Eu pensei que tinha sido enganado, ela riu. Além disso, eu sempre soube que a Mango. Eu vou ao Café Quentinho na cidade em alguns dias para procurar latas usadas. Quem diria que você era o dono? Ela bagunçou o cabelo de João, e ele se sentiu como uma criança em vez de um homem de 41 anos. Conte-me, como foi a vida para você depois que você partiu? João suspirou. Foi difícil. Meu pai me levou embora para punir minha mãe porque ela nunca tinha tempo para cuidar de nenhum de nós. Ele explicou. Ele achava que minha mãe entraria em razão e correria atrás de nós, mas ela não o fez. Meu pai percebeu que não queria ter a responsabilidade de cuidar de uma criança e me colocou no sistema de adoção e alegou doença mental. Meu Deus, a senhora Samara segurou as mãos de João. Sinto muito. Eu não era próximo dele, disse João. Então eu realmente não senti falta dele. Mas senti sua falta. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Você foi a única pessoa que já me mostrou amor, e eu continuei tentando voltar para te ver. Mas ninguém deixava porque eu era jovem demais para tomar essa decisão. O aperto dela nas mãos dele se intensificou, dando a João força. Mas eu me apeguei a tudo que você me disse. Era fácil desistir porque ninguém realmente se importava. Mas eu não queria te decepcionar, então prestei atenção na aula e fiz tudo certo. Foi difícil. Mas como você disse, eu sempre encontrava força. E seus pais? Ela perguntou. Você se reconciliou com eles? Não, ele balançou a cabeça. Nunca mais vi meu pai. Procurei minha mãe quando tinha 15 anos e ela disse que não queria mais ouvir falar de mim. Isso é tão cruel, Samara suspirou e o abraçou novamente. João se aconchegou no abraço por alguns segundos até ela se afastar. E você? Ele perguntou. Fui a Salem alguns anos atrás procurando por você, e disseram que você tinha se demitido. Demitiu? Samara riu. Eles me demitiram. O quê? Sim, ela narrou tudo o que aconteceu. Eu tinha 50 anos e não tinha nada. Dediquei toda a minha vida ao ensino, e parecia que tudo o que eu fiz foi um desperdício. Embora eu não me arrependa. Ela sorriu. Gostaria de ter investido mais em mim mesma. João devolveu o sorriso. Escute, eu sei que nada do que eu fizer jamais compensará todo o tempo perdido. Mas foram 40 anos na minha vida, e ninguém nunca fez mais por mim do que você. Você definiu meu curso, senhorita Barbosa, e tudo o que eu sou hoje, eu devo a você. Lágrimas caíram de seu rosto. Mas João continuou, sentindo-se perto das lágrimas ele mesmo. Faz 30 anos, mas parece que foi ontem. Eu te amo, senhorita Barbosa, por ser a melhor professora para crianças como eu que não tem ninguém e que se menosprezam porque não tem ninguém para elevá-las. Todos precisam de alguém como você. Estou feliz por ter te encontrado, ou eu teria acabado na rua como meu pai. Ela começou a chorar, e João a segurou por um longo tempo enquanto choravam juntos. Ele sempre imaginou como seria o reencontro deles, e a realidade foi muito melhor do que qualquer imaginação. Lentamente, ele se afastou. Ele respirou fundo e olhou para Samara com seus grandes olhos castanhos. Seus dias de pegar latas usadas acabaram, senhorita Barbosa. Você mudou minha vida. E então eu farei tudo ao meu alcance para mudar a sua. João se levantou e sorriu para Samara. Ela estava confusa.
Poucos momentos depois, João estava segurando sua mão e a levando para o carro. Para onde estamos indo? Samara perguntou, sorrindo para João. Você tem sido discreto sobre isso e eu vou continuar discreto até chegarmos lá? Ele respondeu, você não vai estragar a surpresa. João, você está me assustando? Ela reclamou de brincadeira e se acomodou no banco do passageiro. Por mais que ele quisesse manter o rosto sério, João não conseguia. Ele estava empolgado pelo que estava prestes a fazer, e sabia que a senhorita Barbosa também ficaria. Eles estavam na parte nobre da cidade onde viviam os cidadãos ricos. Sua casa estava logo ali, mas ele não estava indo para lá. Ele tinha outro lugar em mente. Um silêncio confortável se instalou entre eles por um momento, até que João parou o veículo em frente a uma casa compacta e desligou o motor. Que casa linda, Samara disse, olhando pela janela. Esta é a sua casa? João não disse nada. Ele apenas sorriu. Vamos. Ele desceu do carro e a ajudou com a porta. Havia uma carranca no rosto dela enquanto caminhavam pelo belo caminho de flores até a porta da frente. Sua carranca se aprofundou quando ele tirou um molho de chaves do bolso e destrancou a porta da frente. Jovem, se você não me disser o que está acontecendo, eu vou... João riu calorosamente e a conduziu para dentro da casa antes de entregar-lhe as chaves. É sua casa. O quê? Sua boca se abriu. O que você quer dizer? É sua casa, paga integralmente para você. Não, ela balançou a cabeça. Não. Sim, João assentiu, seu sorriso amplo. Agora você é oficialmente uma proprietária. Você pode se mudar daquele velho apartamento. Samara deu um grito e correu para dentro da casa, rindo enquanto entrava. João caminhou atrás dela. Ela admirava tudo na casa enquanto ria do início ao fim, da sala de estar até a cozinha. Quando ela correu para o quarto suíte, João escondeu seu sorriso porque ela teria outra surpresa lá. Samara deu um grito ao ver o quarto maravilhosamente decorado. Ela pulou na cama e gemeu com a maciez antes de conferir o banheiro. Por último, ela abriu o armário e congelou. Estava cheio até a borda com roupas, sapatos e bolsas caras, todas apropriadas para a idade dela. Tenho certeza de que tudo é do seu tamanho, mas espero que seja do seu gosto, disse João. Meu Deus, Samara chorou. Eu não posso aceitar tudo isso. Oh, João! Samara não sabia se estava sonhando ou se tudo realmente estava acontecendo. João riu e disse, eu não acho que você tenha escolha aqui, senhorita Barbosa. Samara se sentou no sofá tentando se acalmar. Ela cobriu o rosto e chorou ainda mais. João ficou lá, sorrindo através das lágrimas. Samara levou um momento para se recompor e se levantou. Muito obrigada, João. Isso é além dos meus sonhos. Muito obrigada. Você merece, ele disse. Você merece tudo. Tudo isso é meu, ela sussurrou. Seus olhos ainda brilhando de incredulidade. Sim, João assentiu e entrelaçou as mãos dela com as suas. Ela balançou a cabeça. Mas por que tudo isso? É demais. João, eu posso ter te conhecido apenas por um curto período de tempo, mas foi impactante, disse João, segurando o olhar dela para que ela pudesse ver o quão sério ele estava. Samara o abraçou novamente, e João sorriu satisfeito. A luz do sol da tarde quente entrava pelas janelas altas no escritório de João, lançando sombras alongadas no chão de carvalho brilhante. Bruno hesitava nervosamente na porta, segurando firmemente uma pasta cheia de notas e esboços. João, sentado atrás de sua ampla mesa, acenou para ele entrar. Entre, Bruno, sente-se, convidou João, sua voz tingida de curiosidade. Vamos discutir esse projeto em que você tem trabalhado. Bruno se acomodou em uma cadeira em frente a João, suas mãos tremendo levemente enquanto espalhava os documentos sobre a mesa. Obrigado, João. Também quero me desculpar novamente pelo que aconteceu outro dia. João olhou para cima dos papéis e encontrou o olhar de Bruno. Ele soltou um suspiro e respondeu com um tom calmo. Está tudo bem, Bruno.
Talvez se você não tivesse feito o que fez naquele dia, eu não a teria encontrado. No entanto, é importante tratar todos com respeito, especialmente sob pressão. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto, aliviando a tensão entre eles. Bruno assentiu, grato pela compreensão de João, e mergulhou em sua apresentação. É sobre ela, na verdade. Quando refleti sobre a situação dela depois da nossa última conversa, percebi que fui um idiota. Vamos tirar isso do caminho agora, certo? João sorriu e assentiu. Bruno continuou. Comecei a pensar sobre a idade dela. Ela tem mais de 50 anos, aparentemente sem grandes problemas agora. Isso não é necessariamente uma coisa boa para ela, a expressão de João ficou preocupada, mas atenta. Interessante, João encorajou, inclinando-se para a frente. Me fale mais sobre sua ideia. Bruno limpou a garganta, sua confiança crescendo enquanto explicava. Sugiro que comecemos uma escola particular, mas não qualquer escola. Esta se concentraria em educação personalizada, onde professores como a senhorita Barbosa podem compartilhar sua sabedoria e dar atenção especial a estudantes que prosperam fora das configurações tradicionais de sala de aula. As sobrancelhas de João se levantaram em surpresa. Uma escola. Isso é uma mudança considerável em relação a gerenciar restaurantes e cafés. Sim, é uma grande mudança, Bruno reconheceu. Mas pense nisso, João. Sabemos o quanto a senhorita Barbosa influenciou sua vida. Os pais estão procurando escolas onde os professores realmente se importam com o futuro de seus alunos. Poderíamos construir uma escola que encarne esse ideal. Além disso, isso daria à senhorita Barbosa uma chance de ensinar novamente o que ela precisa. Você ajudou a resolver os problemas dela, mas ela não está sendo desafiada. Ela foi feita para mais do que apenas sobreviver. Ela nasceu para inspirar. João riu levemente, tentando mudar de assunto enquanto Bruno insinuava questões pessoais. Espere, Bruno. Você está entrando na minha vida pessoal. Vamos manter isso sobre a escola. João então bateu uma caneta contra seus lábios, pensando profundamente. Bruno, aproveitando o momento, abriu sua pasta mais amplamente, mostrando a João um plano mais detalhado. Bruno se inclinou para a frente, a empolgação clara em sua voz. Vamos começar pequenos. Algo íntimo para manter a sensação personalizada. Depois, vamos reunir uma equipe de educadores que realmente compram nossa visão. Vamos manter as classes pequenas e garantir que o ambiente de aprendizagem seja envolvente. João, intrigado, perguntou suavemente. E a senhorita Barbosa, ela poderia ser nossa pioneira, nossa estrela guia. Bruno sugeriu, seus olhos brilhando com a ideia. Poderíamos até nomear a escola em homenagem a ela. O sorriso de João se alargou. O lugar de Samara. Eu gosto disso. Parece acolhedor, cheio de promessas. Bruno assentiu entusiasmado. Exatamente. E não paramos por aí. Isso poderia até se expandir para uma franquia, que você já sabe como gerenciar. Ao terminar seu discurso, Bruno segurou sua pasta com confiança. João se levantou, pausando momentaneamente antes de estender a mão para um aperto de mão. Naquele momento, ele tinha certeza de que havia feito a escolha certa ao contratar Bruno. Certo, Bruno, vamos fazer isso. Você lidera. Bruno sorriu, cheio de orgulho. Nas próximas semanas, ele mergulharia nos detalhes e procuraria locais potenciais. Ele já havia organizado reuniões com arquitetos, educadores e especialistas jurídicos para garantir que tudo estivesse perfeitamente alinhado para o lançamento do lugar de Samara. 6 meses após a conversa inicial, Bruno estava de volta ao escritório de João. Mas desta vez, por um motivo muito diferente. O dia havia chegado para abrir oficialmente a escola particular Lugar de Samara. O prédio estava efervescente de excitação, adornado com bandeiras coloridas e balões enquanto membros da comunidade, professores e futuros alunos se reuniam. Bruno, agora confiante em seu papel, subiu ao palco com um sorriso amplo. Hoje marca um novo começo, começou ele, examinando a multidão de rostos ansiosos.
Muitas vezes dizemos que uma boa educação pode mudar uma pessoa, mas um bom professor pode mudar tudo. Aqui no lugar de Samara, estamos comprometidos em provar justamente isso. A plateia explodiu em aplausos, ressoando com a promessa dessa nova empreitada educacional. Bruno continuou a liderar nossa escola. Precisávamos de alguém excepcional. Uma pessoa não apenas com conhecimento e experiência, mas também com coração e dedicação. A sala silenciou em antecipação. É uma grande honra para mim apresentar a diretora do lugar de Samara. Por favor, juntem-se a mim para receber Samara Barbosa. Ao mencionar seu nome, Samara, sentada na primeira fila, sentiu uma mistura de surpresa e alegria avassaladora. Ela se levantou lentamente, suas mãos tremendo levemente, não de nervosismo, mas pela realização de um sonho que ela achava que estava além de seu alcance. Ela caminhou até o palco. Os aplausos crescendo mais altos a cada passo enquanto ela se juntava a Bruno, ele lhe entregou um pequeno buquê de flores e sussurrou: "Obrigado, Samara, por inspirar isso. Não poderíamos ter feito isso sem você." Samara pegou o microfone. Sua voz firme, mas cheia de emoção. "Obrigada, Bruno. E obrigado, João, por essa incrível oportunidade. A todos aqui, prometo dedicar todos os dias a fazer do lugar de Samara um lar de aprendizado, bondade e inspiração. Juntos, mudaremos vidas." João, observando dos bastidores, sentiu um profundo senso de realização. Isso não era apenas um retorno de um favor. Era a criação de um legado. Enquanto a multidão aplaudia Samara, João percebeu que, finalmente, sua vida tinha um significado além de seus sucessos empresariais. A cerimônia concluiu-se com visitas à escola, risadas e conversas repletas de esperança e aspirações. Enquanto João e Samara ficavam lado a lado, observando as famílias explorando as novas salas de aula, eles compartilhavam um momento tranquilo de reflexão. O burburinho de vozes animadas discutindo o futuro ecoava ao redor deles. Mas, em seu silêncio compartilhado, havia um entendimento profundo. Palavras eram desnecessárias. Seus sorrisos mútuos transmitiam tudo. Eles tinham completado um ciclo. Naquele momento, ambos sentiram um profundo senso de realização e paz, sabendo que não apenas haviam mudado a vida um do outro, mas agora estavam prontos para mudar as vidas de muitos outros. 6 meses após a grande inauguração do lugar de Samara, a escola havia se tornado um centro vibrante de aprendizado e engajamento comunitário. Samara, a cada dia que passava, parecia rejuvenescer, com sua paixão pelo ensino reacendida pelos alunos de olhos brilhantes que absorviam cada palavra sua. Era como se ela tivesse voltado no tempo para seus primeiros dias de ensino, cheios de vigor e propósito. A cada fim de semana, João fazia questão de visitar Samara para tomar café em sua sala de estar aconchegante, adornada com obras de arte dos alunos e livros educacionais. Ele ouvia atentamente suas histórias da semana anterior. Samara falava com um entusiasmo contagiante sobre o progresso de seus alunos, suas pequenas vitórias na aprendizagem e os métodos de ensino inovadores que estava implementando. "Que alegria, João, vê-los finalmente entender frações", Samara exclamava, ou a Emília escreveu seu primeiro poema, e foi sobre seu gato. "Você acredita?" João encontrava-se envolvido nessas histórias. Sua admiração por Samara crescia a cada visita. Esse ritual lentamente tecia um profundo laço familiar entre eles. João começou a ver Samara não apenas como uma mentora ou colega, mas como uma figura materna em sua vida, uma fonte de sabedoria e calor. Samara também sentia uma afeição maternal por João, orgulhosa do homem que ajudou a mudar sua vida e a tratava com tanto respeito e cuidado. Numa tranquila tarde de domingo, enquanto observavam as folhas de outono flutuando ao vento suave pela janela, Samara virou-se para João e disse suavemente: "Você sabe, João, esta escola é mais do que apenas um trabalho para mim. Ela me deu uma nova chance na vida." João sorriu, pegando a mão dela na sua e disse: "E para mim, ela me deu uma família. Não posso agradecer o suficiente por tudo, Samara." Eles ambos olharam para a janela, confortáveis em seu silêncio, sentindo a paz que havia se estabelecido sobre suas vidas.
Nos anos vindouros, seu vínculo permaneceria firme, um testemunho do poder e do espírito duradouro da verdadeira companhia.